Olá, turma! Falar um pouquinho agora sobre as bactérias, certo? Bom, a gente não pode falar em bactérias sem falar um pouco sobre as formas, né, que a gente pode encontrar no microscópio. Então, eu encontro bactérias sob a forma de cocos, que é bem redondinha, cocobacilos, bacilos, que é bem mais alongada, víbrio, que parece uma vírgula, espirilos, né, que lembram a onda, e as espiroquetas, que lembram uma mola. Aqui está mais ou menos a visão dessas bactérias no microscópio. Quais são as principais estruturas que nós encontramos nas bactérias? Bom, existe uma série de estruturas, porém, as que interessam para a nossa microbiologia são as estruturas mais externas, que oferecem uma resistência à ação dos produtos químicos, das ações físicas que nós vamos estar usando para eliminar essa bactéria. Então vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. A começar pela cápsula. A cápsula é uma estrutura que nem todas as bactérias possuem, mas aqui a gente pode ver que é algo meio grudento, meio viscoso, e é exatamente isso que ela faz no alimento. Quando a bactéria ela apresenta essa cápsula, ela deixa o alimento mais viscoso, além de ser uma estrutura adicional de proteção. As cápsulas, elas também favorecem a formação do que a gente chama de biofilme, que nada mais é do que um conglomerado de micro-organismos, tá? Um conjunto de micro-organismos diferentes que foram unidos por causa daquela capacidade de aumentar a viscosidade que as bactérias que têm a cápsula possuem. E isso faz com que seja muito mais difícil de remover uma sujeira causada por esse biofilme. Um exemplo bem típico é o tártaro, que é causado por um biofilme nos dentes, e a gente sabe que dá muito mais trabalho remover o tártaro do que estar escovando diariamente os dentes. Na indústria, do mesmo jeito, eu tenho que fazer uma higienização constante, tá? Diariamente, para evitar a formação desses biofilmes que são muito mais difíceis de remover. Outra estrutura que é muito importante é a parede celular, que dá a rigidez da célula bacteriana e por isso é outra forma de proteção. É também através da parede celular que é possível identificar a bactéria, que pode ser classificada como gram-positiva ou gram-negativa. De uma forma geral, as gram-positivas elas são mais resistentes à ação dos métodos de eliminação dos micro-organismos, como o calor, como os desinfetantes, do que as gram-negativas. Então, é importante a gente saber se a bactéria ela é gram-positiva ou gram-negativa para ter uma noção de como trabalhar, qual a melhor forma para eliminar aquele tipo de micro-organismo. Outra estrutura também de proteção é a membrana plasmática. A membrana ela age como um filtro, ela só deixa entrar na célula aquilo que é bom para a célula, que vai ser uma nutrição para a célula. E, de uma forma geral, principalmente com relação aos produtos químicos que a gente usa para eliminar a célula bacteriana, é importante a gente saber disso porque não adianta a gente usar um produto muito concentrado, porque ele não vai conseguir ou vai demorar mais para conseguir penetrar pela membrana plasmática e assim eliminar aquela célula. Dessa forma, é por isso que a gente usa o álcool a 70% e não o álcool concentrado, porque o álcool a 70% tem uma quantidade de álcool suficiente para eliminar a célula, mas tem também a água para fazer aquela enganação, vamos dizer assim, na membrana plasmática e conseguir penetrar na célula para então matá-la. Uma estrutura que também só acontece em alguns tipos de micro-organismos, na verdade de bactérias, são os esporos. Tá? O esporo é uma estrutura de resistência da bactéria, principalmente sob a ação de calor, altas temperaturas, mas também pode ser sob a ação de outra forma
que se quer eliminar aquela bactéria. Os principais gêneros de bactérias que estão acometidos, né, que conseguem produzir esses esporos, são os Clostridium, Bacillus e Dessulfotomaculum. Né? Qualquer bactéria cujo nome comece por Clostridium, comece por Bacilo ou comece por Dessulfotomaculum, ela é capaz de produzir o esporo. E o que é esse esporo, finalmente, né? Bom, vamos imaginar que uma célula de bactéria, ela está dentro de um alimento e esse alimento é submetido a um cozimento. À medida que a temperatura vai aumentando e a célula vai percebendo que vai morrer, ela começa a condensar dessas bactérias aqui, né? Começa a condensar o DNA, ou seja, esticar o DNA ou o material genético dela, e as paredes celulares começam a se fechar em torno de um pedacinho desse DNA, até que consegue separar completamente esse pedaço de DNA. E isso daqui, já chamado de esporo, fica solto no alimento. A célula morre, mas o esporo ele fica no alimento. Enquanto ele está sob a forma de esporo, ou seja, enquanto as condições do alimento não estão boas para o desenvolvimento dele, ele não faz mal para a gente, certo? Mas no momento em que as condições do alimento voltam a ser boas para o desenvolvimento da bactéria, ele volta a ser a mesma bactéria de antes. E isso faz com que o alimento esteja em risco e, consequentemente, a nossa saúde. Com relação à reprodução das bactérias, esta pode ser por bipartição ou cisparidade. O que é que isso significa? Que cada bactéria dá origem a duas outras bactérias de forma assexuada, certo? Então, eu tenho uma bactéria, depois de um determinado tempo, uma vai dar origem a duas, depois de outro tempo, duas vai dar origem a quatro, quatro dá origem a oito, 8 dá origem a 16 e assim por diante. O tempo de geração, que é justamente esse tempo em condições ótimas para que uma bactéria dê origem a duas, pode variar de 15 a 20 minutos. Lembrando que isso é nas condições ótimas. E que condições são essas? São justamente as características fisiológicas que as bactérias preferem para se desenvolver. Então, aqui a gente vai falar de uma forma geral. Então, de uma forma geral, as bactérias gostam de alimentos que tenham muita água, que tenham baixa acidez, que sejam ricos em nutrientes, em especial proteínas, vitaminas e minerais. Ainda, com relação ao oxigênio, existem bactérias para todo tipo, então eu tenho aquelas bactérias que preferem a presença de oxigênio, outras preferem a ausência de oxigênio e para outras tanto faz, presença ou ausência de oxigênio, ela consegue se desenvolver. E com relação à temperatura, as bactérias de uma forma geral, elas preferem aquela temperatura mais ambiente, tá? O nosso ambiente aqui do Nordeste, que varia de 30 a 45 graus. Mas isso não quer dizer que elas não consigam se reproduzir em temperaturas maiores ou menores que essa faixa, só que a reprodução vai ser mais lenta. De uma forma geral, os alimentos que se enquadram nessas características são alimentos de origem animal, como as carnes, os ovos, o leite, certo? Sendo que alguns outros tipos de alimento também conseguem algumas dessas características, mas os que vão ocasionar a reprodução mais rápida das bactérias, com certeza vão ser de origem animal e é por isso que esses alimentos devem ter uma atenção especial na hora que se vai trabalhar com eles. Ok, gente? Então vamos ficar por aqui e até a próxima aula.